Um encontro para seu conforto. Uma adoração para sua satisfação. Uma pregação para seu prazer. Uma missão para sua realização. Igreja On Demand, onde tudo é sobre você. Hoje é o último domingo dessa série em que nós falamos sobre a cultura on demand, né? Essa cultura que, como nós temos explicado, tem a tendência de colocar tudo sob o controle das nossas mãos, tudo ao nosso alcance. Não só os filmes, né? Como nós falamos aqui, programas de TV, mas essa cultura afeta todas as coisas, ela afeta tudo. Alguns exemplos disso é a maneira como nós ouvimos música. Eu não sei aí, alguns de vocês devem lembrar, eu estou ficando velho, então eu lembro dos discos de vinil, mas tem muita gente que nem sabe o que é isso, né? Você não podia levar no bolso um disco de vinil e ouvir a música onde você queria. Depois vieram os CDs, que também já sumiu, né? A gente quase não vê mais. E hoje você tem aplicativos no celular que você escolhe a música que você quer ouvir, quantas vezes você quer ouvir, a hora que você quer ouvir, no volume que você quer ouvir. Você pode até programar ela para ela tocar em determinado momento. Então, isso é um exemplo. Outro exemplo é a maneira como a gente se transporta. Hoje em dia ainda existem táxis rodando por aí, mas é muito comum a gente usar serviços como o Uber, 99 Táxi, que você pede o táxi, né, o transporte ali por aplicativo, no lugar que você tiver, a hora que você tiver, está ao seu controle, né? Não depende mais de você ficar num ponto de ônibus, por exemplo, você talvez está sem carro, você não depende mais do seu carro, então mudou a forma como a gente se transporta. Outro exemplo é a forma como a gente come, né? Vocês não acharam que eu ia deixar de falar disso. Uber Eats, iFood, né? Rappi e delivery, né, principalmente agora nesse momento, aumentou demais. E você pode escolher o que você vai comer. Antes, você talvez, para comer determinado alimento, você tinha que esperar chegar de noite, o restaurante abrir, e você ia naquele restaurante, ali você seria servido. Hoje, se você quiser comer pizza 9 horas da manhã, tem deliveries que entregam. Você vai encontrar. Então, mudou a forma, né, como a gente estuda, como a gente compra, né, as lojas online também estão crescendo demais, e tudo isso coloca, né, na nossa mão o controle da situação. Todas essas coisas fazem a gente se sentir cada vez mais no controle de tudo. O problema com essa cultura on demand, né, que tenta fazer isso, e o foco hoje das empresas, do marketing, de todo o desenvolvimento é exatamente isso, é colocar você no controle da situação, você se sentir com esse poder. O problema com tudo isso é que nem sempre as coisas estão no nosso controle. Isso, de certa forma, é uma ilusão, porque nem tudo está no nosso controle, como muitas vezes a gente acredita. E quando se trata do reino de Deus, aí isso é mais verdade ainda. Porque no reino de Deus só existe um Senhor. No reino de Deus só existe um Rei. E as coisas não acontecem do jeito que eu quero, ou do jeito que nós queremos, ela acontece do jeito que o Rei quer que aconteçam, e glória a Deus por isso, porque se fosse do jeito que a gente quer, as coisas seriam terríveis. Uma das coisas que mais tem sido usadas nas campanhas de marketing é a realização pessoal. A mensagem que é passada para nós, né, para você, é que ter o controle da situação vai levar você a um estado de realização pessoal. Realização pessoal é uma ideia fortemente ligada ao desejo de conseguir plenitude interior. Você chegar num estado onde você vai se sentir pleno. Um estado onde você vai se sentir satisfeito com tudo que você tem. Um estado onde você vai atingir o bem-estar e você vai ter um equilíbrio das emoções e dos valores morais. É isso que é pregado com
com essa busca cada vez mais intensa e maior por essa realização, né? Pessoas que o sonho delas é se sentir realizado. Esse conceito de realização é muito influenciado por uma teoria que já está aí no mundo há bastante tempo, que é a pirâmide de Maslow. Talvez você já ouviu falar disso, é bem falado. E o que diz, né, essa pirâmide de Maslow? Ela diz que você só se sente realizado quando você sobe os estágios da pirâmide. São vários estágios. Então começa com necessidades básicas, né? Quando a pessoa tem as necessidades básicas supridas, ela vai começar a buscar segurança, depois as necessidades sociais, depois a autoestima e, por fim, a autorrealização. Então, toda essa busca por autorrealização está muito baseado nisso. E o grande problema disso tudo aqui é que o ser humano, ele nunca está satisfeito. Ele nunca está satisfeito com essas coisas. Ele sempre quer mais. Ele sempre busca mais. Ele sempre deseja mais. Então, é muito comum a gente encontrar pessoas que, né, na teoria, elas estão lá em cima, no topo da pirâmide, que elas se sentem insatisfeitas. Está faltando alguma coisa. A cultura on demand, então, ela não tem nada a ver com o reino de Deus. Não tem nada a ver com o reino de Deus. Ela caminha numa direção totalmente oposta ao que a gente vê da cultura do reino. Principalmente no que diz respeito à missão. Porque se nós nos deixarmos influenciar pela cultura on demand, né, e deixar o nosso pensamento sobre missão ser influenciado por ela, nós vamos achar que nós podemos fazer a missão a hora que nós quisermos, que nós podemos pregar o evangelho do jeito que nós quisermos e quando isso for mais conveniente para nós. Então, sob a influência dessa cultura, nós começamos a achar que nós só devemos viver a missão quando nós estamos com vontade. Quando, né, dá uma coceirinha lá dentro, e aí você fala, não, agora eu tenho que falar e tenho que fazer, agora eu tenho que ser generoso, agora eu tenho que abençoar, agora eu tenho que falar do Evangelho, agora eu tenho que ser exemplo. A missão, então, ela começa a ser só mais uma coisa que existe para a nossa realização, como todas as outras, que estão sob o meu controle. Só que não é isso que a gente aprende nas Escrituras Sagradas, não é isso que Jesus ensina para a gente. E eu quero te convidar a olhar comigo o texto de Mateus 28, versículo 18 a 20, que são os últimos momentos antes de Jesus subir aos céus, e ele nos dá instruções sobre a missão. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia nesse texto, Mateus 28, bem no finalzinho de Mateus, versículo 18, 19 e 20. Diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essas palavras são ditas por Jesus algum tempo depois que ele ressuscita, e ele então tem um encontro com seus discípulos, esse encontro aqui mais especificamente antes de subir aos céus, e ele traz essas palavras para os seus discípulos. Quando Jesus fala essas palavras com os seus discípulos, principalmente quando Jesus usa a frase, né, vão por todas as nações, Jesus está trazendo de volta uma promessa que foi feita por Deus a um homem há mais de 2000 anos atrás. E esse homem é Abraão. A Bíblia conta para a gente que Deus criou um mundo bom e perfeito, Deus criou a humanidade, Deus nos colocou, humanidade, nesse cenário perfeito para se relacionar conosco, porque esse era o seu objetivo ao nos criar. Ele queria se relacionar conosco, ele queria se relacionar com a humanidade, homem e mulher. Ele queria que nós o conhecêssemos infinitamente, desfrutássemos de quem ele é infinitamente, que nós nos sentíssemos realizados nele. Só que nós nos rebelamos contra Deus, pecamos contra Deus e quebramos o único mandamento que ele havia nos dado, que era de não comer
do fruto da ciência do bem e do mal, da árvore da ciência do bem e do mal. E ao fazer isso, nós nos desconectamos de Deus, nós rompemos o nosso relacionamento com Deus e nos distanciamos dele. O fato é que, depois que a humanidade se desconectou de Deus, cada vez mais as ações da humanidade elas tendem a isso, a se afastar de Deus. E chega a ser irônico, porque quanto mais a gente tenta buscar o que só existe em Deus, mais a gente se distancia dele. Quanto mais a gente tenta encontrar o que só existe em Deus, mais a gente cria meios que nos afastam de Deus. Mas quando você continua lendo a história no livro de Gênesis, você percebe que Deus, ele não desiste da humanidade, ele não desiste desse relacionamento, ele insiste e ele chama um homem, Abraão, e ele faz uma promessa para Abraão, ele faz uma aliança com Abraão, e ele decide então usar a humanidade, envolver a humanidade nesse processo de restauração. Isso é interessante porque Deus poderia, quem trabalha aí na área de computação vai entender o que eu estou falando, Deus poderia dar um restart em tudo, né, no código, e começar tudo de novo. Ou Deus poderia destruir tudo e fazer outra coisa, do zero. Só que Ele não faz isso, Ele decidiu envolver a humanidade nesse processo. E aí ele começa fazendo isso através de uma família, a família de Abraão. Você não precisa abrir a sua Bíblia, mas eu peço que você preste atenção em Gênesis 12, 1-3, que eu vou ler aqui agora. Então disse o Senhor a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todas as nações, ou todos os povos da terra, serão abençoados. Deus está fazendo uma aliança com Abraão. Deus está fazendo um pacto com Abraão. E aqui, nessa promessa de Deus para Abraão, nessa aliança que Deus faz com Abraão, nós percebemos uma coisa muito interessante, que Deus está em missão. Deus está em missão. A primeira coisa que nós precisamos guardar no nosso coração é que a missão não é nossa, a missão é de Deus. Eu não posso fazer da missão uma coisa para minha realização, porque a missão, em primeiro lugar, ela é de Deus, ela não é minha. Nós não podemos usar a missão para a nossa realização, porque a missão ela pertence a Deus, ela é de Deus. Deus é o autor da missão. E é isso que a gente vê aqui em Gênesis capítulo de número 12. Ele é o autor da missão e ele é o maior interessado em cumprir essa missão. A missão de Deus é restaurar todas as coisas, é restaurar a humanidade, é restaurar o relacionamento que foi quebrado, que foi rompido e trazer novamente a humanidade para si, em um relacionamento perfeito. Deus expressa a sua missão a Abraão através de uma promessa. Através de Abraão, todas as nações da terra serão abençoadas, todos os povos. E essa bênção é muito mais do que um bem concedido. Porque às vezes a gente lê isso e a gente pensa em Abraão. Poxa, Abraão está sendo escolhido, está sendo abençoado, ó Deus, dando chuvas de bênçãos para Abraão. Mas veja, a bênção de Deus para Abraão é muito mais do que um desejo realizado, é muito mais do que uma necessidade que é satisfeita. A bênção consiste em trazer a humanidade de volta para o lugar ao qual ela sempre pertenceu, que é o relacionamento com Deus. Essa é a maior bênção que nós podemos ter, estar em um relacionamento com Deus. E é isso que Deus está prometendo fazer através de Abraão. Agora, essa promessa foi feita há praticamente 2000 anos antes de Jesus vir ao mundo, chamar os seus discípulos, caminhar com seus discípulos, ensiná-los, morrer por eles e ressuscitar. Depois de ter morrido, ele ressuscitar, e agora ele está aqui com os discípulos, trazendo essas palavras que nós lemos em Mateus, capítulo 28.
E Jesus está convidando os discípulos para eles participarem ativamente da última etapa do plano de Deus, que é abençoar toda a humanidade e restaurar todas as coisas. Isso começou nesse momento onde Jesus chama os seus discípulos. Nós fomos envolvidos, a igreja foi envolvida. Todo discípulo de Jesus, ele participa ativamente da missão, mas a missão não é nossa. Por muito tempo, a igreja viveu achando que a missão pertencia à igreja, a missão é nossa. Ela foi encarregada a nós, nós temos que fazer acontecer. E passou em branco o fato de que é Deus que está agindo, Ele está fazendo. Deus não descansa, Ele não para. Deus não para de salvar pessoas, Ele não para de acolher, Ele não para de trazer pessoas para si, para esse relacionamento. E Ele nos usa aqui, CPV, Ele usa você que está em casa, Ele usa igrejas que talvez você até fala mal delas, Ele usa pessoas que estão do outro lado do mundo para fazer isso. E nós somos convidados a participar desse plano maravilhoso que a gente até hoje não entendeu direito ainda como que é esse negócio que Deus está fazendo. A gente sabe algumas coisas, a gente sabe muito mais do que as pessoas do passado, mas às vezes a gente ainda não entende direito esse negócio do reino de Deus. Mas nós fomos chamados para participar disso, dessa missão, que é a missão mais grandiosa da humanidade. Você foi chamado. E é por a missão não ser sua nem minha, e ser de Deus, que nós não temos direito de viver a missão para a nossa realização. Porque a missão, ela é antes de mais nada, para agradar a Deus, aquele que nos comissionou. Reconhecer que a missão não é nossa, mas que nós fomos comissionados para realizar a missão de Deus, nos coloca numa posição de submissão. Nós estamos debaixo da autoridade de Deus, debaixo da missão de Deus. Então a missão não pode ser para minha realização, porque antes de tudo ela é para agradar aquele que me chamou, aquele que me comissionou. Mas em segundo lugar, a missão, ela não pode ser para minha realização, porque Jesus é aquele que tem toda a autoridade. E isso fica muito claro para a gente no texto. Veja, aqui no capítulo 28 de Mateus, existe um conflito de autoridade aqui. Talvez você não tenha percebido isso, mas existe um forte conflito de autoridade aqui. Eu não vou ler o capítulo todo, mas se você olhar para os primeiros versículos, você vai ver que há duas histórias que pedem credibilidade aqui nesse capítulo. E a sua postura, a postura de quem leu o capítulo 28 de Mateus, ela vai ser diferente de acordo com qual história você escolhe para dar crédito. Então o texto diz que quando Jesus ressuscita, alguns dos guardas que estavam ali guardando o túmulo, o sepulcro, havia uma grande pedra ali, e os judeus, os principais dos judeus, pediram para os romanos cederem guardas, haviam guardas tanto das autoridades dos judeus quanto dos romanos ali guardando o sepulcro, e o texto diz que quando Jesus ressuscita, acontece um barulho, um tremor, e aí os guardas caem como desmaiados, como mortos, muito provavelmente desmaiados, mas alguns desses guardas, eles vão até as autoridades dos judeus. E veja o que aconteceu, eu vou ler para você a partir do versículo 11. Alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido, ou seja, tudo o que eles haviam visto. A pedra rolou e o barulho e tudo isso. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, eles elaboraram um plano. Eles deram aos soldados uma grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte. Veja, quem está dizendo isso são autoridades, tá? As autoridades dos judeus, os mesmos que mandaram matar Jesus. Eles disseram assim, eles orientaram os guardas a dizerem assim: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo, enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhes daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema, porque se chegar
para os superiores dos guardas e falar que eles estavam dormindo, poxa, como que vocês estão dormindo em serviço? Então as autoridades dos judeus estão dizendo, se vocês tiverem problema com isso, pode deixar que a gente resolve. Assim os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E essa versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. O dia de hoje aqui é o dia que Mateus está escrevendo o Evangelho segundo, a sua autoria. Então, até os dias de Mateus, quando ele está escrevendo o Evangelho, e até um pouco depois, porque tem historiadores que falam isso, e eu particularmente acredito que até hoje, essa versão é divulgada por muita gente. Essa versão foi divulgada e crida por muitas pessoas. Essa é a primeira autoridade aqui no texto que aparece para a gente, contando uma versão da história. A outra versão da história é a versão contada pelas mulheres, que foram visitar o túmulo de Jesus, porque era um costume da época visitar o túmulo de entes queridos ou de pessoas que haviam morrido. Elas não puderam fazer isso no sábado, então elas vão na primeira hora do domingo fazer isso, e quando elas chegam ao túmulo, elas encontram um anjo à entrada do túmulo, e ele mostra para elas que o túmulo está vazio, que não tem ninguém lá. E aí, depois de elas entrarem no túmulo e ver que não tem o corpo ali de Jesus, elas encontram com o próprio Jesus ressuscitado, vivo, diante delas. E elas ainda estão cheias de temor e talvez sem entender direito as coisas, mas elas creem em Jesus. Jesus ordena que elas se encontrem com os discípulos, elas vão até os discípulos, contam para os discípulos tudo aquilo que elas haviam visto e o que Jesus havia dito para elas, que era para eles se encontrarem na Galileia. E aí os discípulos de Jesus vão até a Galileia, vão até um monte, nós não sabemos qual, mas eles vão até Jesus e ali eles recebem as últimas instruções de Jesus. E veja, depois que eles recebem as últimas instruções, isso é depois do capítulo 28, eles vão pelo mundo e eles espalham a notícia de que Jesus está vivo. Então, essa é a outra história, ou a outra versão da história. Esse capítulo ele nos coloca diante de uma questão muito séria. Nós, como discípulos de Jesus que estamos aqui hoje, a qual autoridade você vai se sujeitar? Você vai se sujeitar à autoridade humana dos judeus e romanos que diz que Jesus não ressuscitou, que o corpo dele foi roubado e que, na verdade, toda a história do caminho ou do cristianismo é uma grande mentira? Ou você vai acreditar em Jesus quando ele diz no versículo 18, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra? A qual autoridade você vai se submeter? Se nós cremos, como discípulos de Jesus, que Ele ressuscitou e que de fato toda a autoridade foi dada a Ele, então nós nos sujeitamos à sua autoridade e nós passamos a viver a nossa vida de acordo com a ressurreição. Nós passamos a viver a nossa vida como os primeiros discípulos viveram, porque eles escolheram crer na autoridade de Jesus. Agora, perceba que em ambos os casos a mensagem ela é espalhada. Ambas as autoridades pedem para que a mensagem seja espalhada. Então, qual mensagem nós estamos espalhando? Qual missão nós estamos cumprindo? A de falar que Jesus está vivo ou nós estamos dizendo que Ele está morto? E aí, para o caldo engrossar um pouquinho mais, o fato é que não adianta nós falarmos com palavras apenas e nós não vivermos isso. Não adianta nós apenas falarmos que Jesus está vivo, mas nós não cremos de fato que Ele está vivo, que de fato Ele ressuscitou dos mortos. O fato é que muitos discípulos de Jesus se submetem à sua missão e espalham a notícia da ressurreição. Mas tem muita gente que diz que é discípulo de Jesus que não faz isso. A missão, ela não pode ser para minha realização por uma questão de autoridade. Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, ele diz assim, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou, aquele que o comissionou, aquele que o chamou para a missão.
O que define no que você crê e a qual autoridade você se submete, não é aquilo que você fala, mas a maneira como você vive. É a missão que você realiza que determina aquilo que de fato, a qual autoridade de fato você se submeteu. Se Jesus diz, eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra, quer dizer que não existe ninguém no mundo, ninguém, nenhum prefeito, nenhum presidente, ninguém no mundo tem mais autoridade do que ele. Nenhuma autoridade militar. É por isso que os discípulos, eles não se submetiam a autoridades humanas quando elas contrariavam a autoridade de Jesus. Porque Jesus deu uma ordem para eles de pregar o Evangelho. E aí vem uma autoridade e diz para eles, vocês não devem pregar o Evangelho. E aí eles falam isso em Atos, né? Vejam os senhores se convém a nós obedecermos a vocês ou a Deus. Jesus é Deus, e essa é a fé dos discípulos. Então, se Jesus é a maior autoridade, se Ele tem todo o poder, a quem você se submete? Eu não posso responder isso por você, é uma resposta sua. Mas o que define a qual autoridade você se submete é a forma como você vive. Finalmente, a nossa missão, ou a missão não pode ser para nossa realização, porque Jesus está conosco. Jesus não apenas dá uma missão aqui para a gente nesse texto, mas Ele faz uma promessa maravilhosa. Ele diz assim, eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Eu estarei sempre com vocês. Eu falei no começo que nós fomos criados com um propósito, e esse propósito é de nós desfrutarmos de um relacionamento com Deus, de um relacionamento íntimo com Deus. O ser humano, buscando realização, se perde em muitas coisas. Se perde nos prazeres, se perde no trabalho, em ocupações, prazeres sexuais, tenta criar e manter uma imagem falsa de si mesmo, como nós temos visto nas redes sociais. É muito louco isso, porque isso traz prazer e traz senso de realização. Eu estava conversando com uma pessoa da igreja há um tempo atrás, e essa pessoa, né, um homem, estava me contando que ele conhece uma pessoa que não é cristã, que é uma pessoa super tímida, assim, pessoalmente, não fala nada, não fala, assim, tipo, é difícil a comunicação. E aí ele descobriu que essa pessoa, nas redes sociais, ela é seguida por, eu não lembro o número aqui ao certo, mas é mais de 25 mil pessoas. Só no Instagram. Então, assim, é uma pessoa que tem uma influência muito grande, faz vídeos engraçados, assim. Então, a pessoa nas redes sociais, ela vive uma vida, e na vida real, né, no aqui e agora, ela é outra pessoa, ela não tem nada a ver. Então, ela criou uma imagem falsa dela mesma, que não tem a ver com a verdadeira identidade dela, e ela mantém isso. E ela se sente realizada nisso, e é isso que muitas vezes nós, seres humanos, fazemos. E tantas outras coisas que a gente tenta criar e inventar e colocar como objeto de realização pessoal, mas nenhuma dessas coisas são capazes de nos dar o sentimento de realização, porque só existe uma maneira do ser humano se sentir realizado, e essa maneira é estando em um relacionamento com Deus. Nós não combinamos nada, mas o Reis falou isso aqui, e nós cantamos isso aqui. Eu preciso só de Ti, porque de fato nós precisamos só de Deus. Nós precisamos só de Deus, é Ele que satisfaz o seu interior, é Ele que vai preencher o vazio, é Ele que vai te dar esse sentido de realização. Quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai se sentir realizado. O pecado nos separou, nos afastou de Deus, quebrou o relacionamento. Agora, Deus é tão bom, Ele é tão bom, que Ele enviou Jesus para desfazer completamente toda a obra do pecado, toda a obra de Satanás, toda a obra das trevas, e nos reconectar novamente a Ele, nos trazer de novo. Eu gosto muito de uma imagem que a Bíblia traz, como uma galinha que junta os seus pintinhos debaixo da asa. Deus, Ele quer nos trazer de volta para si.
Jesus não apenas nos salvou, Ele não apenas te livrou do poder do pecado, da influência da queda, mas Ele restaurou o nosso modo de viver, nos colocando novamente em um relacionamento com Ele, em um relacionamento com Deus, um relacionamento com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com Deus Trino. E por causa disso, nós podemos ter plenitude de vida. É por causa do que Jesus fez, nos reconectando a Deus novamente, que nós podemos ter plenitude de vida. E não se engane, você não vai conseguir encontrar isso em nenhum outro lugar. Nem mesmo na religião. Nem mesmo a religiosidade consegue fazer isso. Dar esse sentimento de completude. O único lugar que você vai encontrar isso é na presença de Deus. A única coisa que pode trazer essa completude para você, esse sentimento de realização, é a presença de Deus. Agora, o bom é que Jesus, Deus encarnado, hoje, à destra do Pai, prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos. Ele está conosco. E não só isso, Ele prometeu que enviaria o próprio Espírito Santo, Deus habitando dentro do nosso coração, para estar conosco sempre, em todo tempo, em todo lugar, a qualquer momento. Essa é a promessa de Jesus. E você pode desfrutar disso em todos os lugares. E é isso que é suficiente para te satisfazer. Paulo, em Filipenses, capítulo 4, versículo 12 e 13, ele diz assim: eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente ou realizado, em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E a gente sabe muito bem quem que fortalece o apóstolo Paulo. Quem que satisfaz ele. A gente sabe muito bem quem é aquele que dá para ele esse sentido de realização. É Jesus Cristo. A realização de um discípulo de Jesus, a satisfação, o contentamento nosso não pode estar baseado no fato de nós termos muitas coisas ou termos poucas coisas, de nós estarmos com saúde ou estarmos doentes, de nós estarmos vivendo maravilhas ou estarmos passando por muitas tribulações. É baseado nessas coisas, nessa fé, que os apóstolos orientaram a igreja lá no início, os discípulos de Jesus lá do começo, a eles se alegrarem, mesmo se eles estivessem sendo perseguidos, mesmo se eles estivessem padecendo, se alegrem em Jesus, porque Ele é suficiente. A cultura on demand, então, ela nos dá a opção de escolher o que fazer e quando fazer, de acordo com aquilo que dá maior prazer para a gente, aquilo que nos traz maior satisfação e senso de realização. Mas como discípulos de Jesus, nós precisamos entender que no reino de Deus só existe um Senhor, só existe um Rei, só existe um soberano. E nós nos submetemos a Ele. Um discípulo de Jesus se submete a Jesus. Não é a minha vontade que prevalece, é a vontade dele. Então a missão, por causa disso, ela não pode ser on demand, ela não pode ser para o meu prazer, para a minha satisfação, para a minha realização. Ela não pode ser quando eu quero e do jeito que eu quero, ela precisa ser de forma que vai agradar o Rei. Ela tem que ser do jeito de Jesus e para agradar a Jesus. Nós temos a missão de representar Jesus em todo lugar. Nós temos essa missão de representá-lo onde nós estivermos, em qualquer contexto. Então a questão é, ou melhor dizendo, a questão não é se eu vou ou não servir a missão, se eu vou ou não viver a missão. A questão é como eu vou viver a missão aonde eu estou. De que forma eu vou fazer a missão. E nós já temos falado aqui que existem várias formas de fazer isso. A tecnologia trouxe várias maneiras de nós fazermos isso. Com o celular na mão, ligando para pessoas, falando com pessoas na rua, enfim, aonde você vai, não tem um lugar que você não possa viver a missão, só se você estiver sozinho e olha lá.
Então, viva a missão. Se submeta àquele que te chamou. Porque para um discípulo de Jesus a missão não é opcional. Lembre-se que a missão ela não pertence a você, ela pertence a Deus e por isso a gente não pode fazer dela o que a gente quer. Mas nós temos esse privilégio incrível, o maior, de participar daquilo que Deus está fazendo no mundo, como igreja do Senhor aqui na terra. O meu desejo é que cada um de vocês possam viver a missão cada vez mais, porque a vida cristã ela só tem sentido quando você vive a missão. Quando a gente fica fora da missão, sempre vai parecer que tem alguma coisa errada, está faltando alguma coisa, porque Deus também se revela na missão. Então, viva a missão, não do jeito que a cultura tem colocado, mas de acordo com aquilo que a cultura do reino tem colocado. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Senhor, é maravilhoso saber que nós fomos criados para estar eternamente em um relacionamento perfeito contigo. Desfrutar de quem o Senhor é. Às vezes, em momentos como o que nós vivemos hoje aqui, em que nós sentimos a presença do Senhor, é tão bom saber que o Senhor está perto, que o Senhor está aqui, que o Senhor se manifesta no meio do teu povo. E o Senhor deseja que a gente viva muito mais do que isso, que a gente te conheça muito mais. Isso é muito bom, Senhor. Mas não nos deixe ficar acomodados, envoltos na cultura e achando, Deus, que tudo isso é para o nosso prazer, para a nossa realização, e nos esquecermos, ó Deus, do propósito do Senhor e daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. O Senhor nos chamou com um propósito muito claro de levar a boa notícia do Evangelho para as pessoas. Nós temos tantos meios de fazer isso. Usa-nos, ó Deus. Eu peço que o Senhor traga um renovo nessa manhã, Pai, para a Tua igreja, para cada um que está aqui, Pai. Nos aviva novamente, ó Deus, reacende a chama, ó Deus, da missão no coração de cada um. Não nos deixe desperdiçar oportunidades, Pai, de falar a respeito de Jesus para as pessoas. Não nos deixe, ó Deus, passar oportunidades de testemunhar daquilo que o Senhor tem feito através de Jesus no mundo. Em nome de Jesus eu clamo, Pai, para que o Teu Espírito Santo possa nos encher, que a presença do Senhor possa ser cada vez mais perceptível em cada vida aqui. E que a gente possa se submeter ao Senhor, ó Deus, entendendo que de fato isso é o melhor. O Teu reino é a melhor coisa. Estar em conexão com o Senhor é o melhor que pode acontecer às nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, aviva-nos como Teu povo, aviva-nos como igreja, reacende a nossa fé, que a nossa fé, ó Deus, possa ser reacendida no Senhor, e que a gente possa testemunhar do Senhor, nesse tempo de tantas trevas que nós temos vivido, Pai, que nós possamos ser luz, em nome de Jesus. Amém.